Em nosso programa de hoje, vamos mostrar uma trajetória de vida que une a música e os ritmos negros aos estudos acadêmicos com foco na história do continente africano. Como é possível que uma criança nascida no morro se transforme num intelectual e militante da causa alfa brasileira com capacidade de influenciar positivamente uma rede de seguidores graças aos recursos do mundo virtual? Comecei a dançar passinho e danças, hip hop, pop, aos 6 anos de idade. Eu ouvia muito Chris Brown, Beyoncé, Rihanna. Eu comecei a dançar passinho através do meu irmão, Tinininho, ele me ensinava. Eu e minha outra irmã de criação, que é a Lelê, e aí ele ensinava, ele ia muito pra baile, aí ele chegava sempre com uma coisa nova e eu olhava aquilo e falava, caraca, cara, muito irado, o que é isso daí? Muito maneiro, me ensina. Meu sonho não é... Nosso convidado de hoje nasceu no Morro do Encontro, situado à margem da estrada Grajaú-Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde passou a infância e a adolescência. De início, sonhava em ser jogador de futebol, como a maioria de seus colegas negros. Nas décadas de 1980 e 90, vivenciou intensamente o movimento musical chamado... Não, de novo, não adianta. Nosso convidado de hoje nasceu no Morro do Encontro, situado à margem da estrada Grajaú-Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde passou a infância e a adolescência. De início, sonhava em ser jogador de futebol, como a maioria de seus colegas negros. Na década de 1980 e 90, vivenciou intensamente o movimento musical chamado Miami Bass, origem do funk carioca, tornando-se inclusive um dançarino de break. Essa experiência lhe deu a base necessária para pesquisar e escrever a dissertação de mestrado no Programa de Relações Étnico-Raciais do Cefet, RJ, intitulada Blacks, Bondes e Bailes, Narrativas e Identidade no Ambiente Funk. Hoje dá aulas de História da África através do projeto Espaço Online África no Centro, que idealizou e construiu com base na perspectiva do panafricanismo. E tem um canal no YouTube em que apresenta vídeos sobre assuntos ligados às relações étnico-raciais. Vamos conversar com o historiador, panafricanista e ativista virtual Jorge Márcio do Nascimento. Jorge, é um grande prazer receber você aqui no nosso Cultura em Resenha, principalmente uma pessoa que é um exemplo para a juventude de favelas e periferias, do garoto do morro a intelectual e ativista da questão racial. Seja bem-vindo. Obrigado, mestres. Muito prazer, uma honra estar aqui com vocês. Boa noite a todas e todos, irmãos e irmãs que estão aí. É um prazer, assim, uma forma absolutamente incomensurável. Eu conheço a Courtney já há bastante tempo, né? Inclusive, ultimamente eu tenho revisto, né? Justamente muitos vídeos no YouTube. E nunca pensei que eu fosse estar nesse lugar aqui, onde a gente já teve a oportunidade de assistir lendas, gente muito grande, né? Gente muito importante na nossa luta, né? Antirracista, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, enfim, e outros grandes, Mestre Abdias, nossa, muita gente fera. E hoje eu estou aqui nesse espaço conversando com 2 grandes mestres, né? Medeiros e Filó, um prazer, muita honra. Jorge, em suas apresentações biográficas, você fala com uma evidente saudade de sua infância e adolescência no Morro do Encontro. Explique para a gente. Mestre, assim, eu sou nascido e criado no Morro, literalmente, né? Porque eu nasci em casa. Eu sou o 13º filho, né? De uma mulher preta, um pai preto também. E eu fui o primeiro da minha família, né? De todos os filhos da minha mãe, a entrar na faculdade pública. Sou oriundo de pré-vestibular comunitário, Associação Mangueira Vestibulares. Fiquei lá por 4 anos para poder resgatar muitas coisas que, infelizmente, ficaram para trás, que estavam me impossibilitando, né, de entrar na faculdade. Então, a MV foi um momento fundamental na minha vida.
E eu tenho grandes momentos, né, grandes lembranças, ótimas lembranças, e lembranças também não tão felizes, né, da minha vivência lá no Morro do Encontro, no Grajaú de Jacarepaguá, porque ao mesmo tempo que a gente fez muitas amizades, né, com as brincadeiras de criança, de adolescente, soltando pipa, jogando bola, bola de gude, subindo de árvore, tudo isso, também, infelizmente, presenciei a morte, né, o assassinato de muitos amigos, né. Alguns deles eu citei também, inclusive na minha dissertação de mestrado, né, Blacks, Bonds e Bailes. Inclusive, eu dediquei a eles, né, essa dissertação, porque muitos estavam comigo naqueles ambientes, outros não chegaram nem a estar, não chegaram nesse momento de adolescência, infelizmente perderam a vida, por N razões, um por questão de um acidente, né, por conta do deslizamento de terra que vitimou um amigo, e outros, a maioria, foram por conta de serem assassinados pela polícia, né. Então, assim, eu acho que a vivência, infelizmente, né, nesse ponto, ela tem esses dois lados, né, da moeda, né, ao mesmo tempo que a gente constrói muito, né, nesse espaço de favela e ressignifica, né, nossa história, nossos costumes, nossas tradições, nossas culturas. Ao mesmo tempo também o racismo está ali o tempo todo presente de uma forma bem forte, bem impactante ali. Por isso que, para mim, a comunidade, o morro, né, apesar de nós termos reproduzido, né, a questão dos terreiros de Umbanda e Candomblé. Eu, por exemplo, sou nascido e criado dentro de um terreiro de Umbanda, né? Mas, apesar de tudo isso, eu vejo ainda a comunidade, né, as comunidades ainda como espaço de Maafa, né? Maafa é um conceito que a autora, né, a antropóloga Marimba Ani, trouxe, né, da língua Swahili, falada no leste do continente africano ali, e significa o grande desastre, né, o holocausto, né, que nosso povo tem passado nessa última diáspora. Sempre bom lembrar que essa diáspora mais recente, ela foi a última, né? Nós, africanos e africanas, fizemos outras diásporas ao longo dessa história aí milenar. Para começar, que a própria humanidade nasceu no continente africano. Sem dúvida. Conforme explica Cheikh Anta Diop, né, na sua obra Nações Negras e Cultura, obra absolutamente fundamental, seminal, podemos dizer até, porque ele buscou, diante de todos os seus conhecimentos, né, todo o seu arcabouço intelectual que ele reuniu. Cheikh Anta Diop era filósofo, físico, químico, egiptólogo, historiador, sociólogo, antropólogo, linguista, matemático, né, falava 6 línguas africanas, né, o Wolof, Serer, Tukulor, e mais 3 línguas, além do latim, árabe, francês, inglês, enfim, grego. Então, ele reuniu todo esse conhecimento vasto que ele tinha e produziu uma obra e depois fez outras obras que foram ampliações dessas, né? 2 obras fundamentais, Nações Negras e Cultura, como eu falei, e Unidade Cultural da África Negra, né? Onde ele aborda o nascimento dos 2 berços civilizatórios, né? Berço meridional, berço setentrional. E Diop foi o primeiro, né? O primeiro intelectual, de fato, a apresentar uma obra fechada, vamos dizer assim, sobre a origem, né? Uma obra unificada, né? Sobre a origem da espécie humana, né? Lembrando que o Diop não trabalha com o conceito de raça cunhado na biologia, né? Para ele, raça é uma só, que é a humana, né? Somos todos humanos, como ele fala, e por isso, como ele era antropólogo, ele provou, né, através do estudo dele, né, do lóbulo frontal do cérebro, que todos os seres humanos têm um lóbulo frontal exatamente igual. Por isso que esse conceito de raça cunhado na biologia no século XIX, Diop já derrubou. Diop e outros grandes pensadores e pensadoras do campo do panafricanismo também, né? E aí a gente entra num campo de discussão porque, embora o conceito de raça, do ponto de vista biológico, tenha sido derrubado, a raça continua existindo como uma construção sócio-histórica, né? Algo que foi inventado lá começou a ser criado lá na virada da modernidade e enfim, influencia na vida das pessoas, mesmo que a biologia não mais agora sustente esse conceito. Mas você falando, então, dos seus colegas, da juventude, de como eles, quantos deles morreram em função, eu diria, fundamentalmente, de uma coisa equivocada chamada guerra às drogas. Porque a guerra às drogas produz o traficante, não é isso? Sem dúvida. Eu sempre costumo dizer, né, nas minhas intervenções, que não existe guerra às drogas, existe guerra aos pretos e às pretas, né? Aos pobres, de uma maneira geral, mas particularmente aos pretos e às pretas, exatamente por conta dessa questão do racismo, né? A gente sempre tem que ter em mente, né, que o racismo ele é um fenômeno fundamentalmente
antinegro, conforme explica um outro autor do panafricanismo chamado Carlos Moore. E essa guerra às drogas, ela foi feita, produzida, pensada estrategicamente, exatamente para alcançar o objetivo final da estrutura racial, né? Que o objetivo final da estrutura racial é eliminar, né, o elemento negro, né, os seres humanos negros da face do planeta Terra, como foi basicamente desde a sua origem, por volta de 1500 anos antes da era cristã, conforme explica Diop, conforme explica Moore nas suas obras, né? São obras de grande relevância e muito importantes para essa discussão. Eles mostram, né, que o racismo ele é fruto do encontro, do choque brutal, né, entre dois grandes grupos populacionais que se desconheciam. Esses dois grupos populacionais eram fundamentalmente os árias, que saíram do centro da Ásia, ali onde é hoje o Irã, aquela região ali, né, Afeganistão, Turcomenistão, aquela região ali, e invadiram, né, o vale do rio Indus, que posteriormente veio a ser chamado de Índia, né? E ali tinham três grandes civilizações negras: Harappa, Mohenjo-daro, Xanhu-daro. Eram africanos que tinham migrado para lá milhares de anos antes e fundaram três grandes civilizações, que eram civilizações também monoteístas, agrícolas, civilizações pacíficas, né? Matricentradas, matrilineares, né? E, ou seja, bem parecida com as civilizações do continente africano. E, infelizmente, essas civilizações foram derrubadas, né, de forma brutal. E, desde então, essa visão racial que foi cunhada ali, inclusive, ela está à disposição de qualquer pessoa que pode acessar. Muitas dessas informações, além da obra do Carlos Moore, além da obra do Diop, também tem o próprio Rig Veda, né, que está disponível em PDF aí. Essa guerra, né, ela foi muito bem descrita ali, descrita como uma guerra racial mesmo, né? Como os áreas descrevem, né, que o Indra, o deus dele, né, mandou, né, eliminar os Dashiu da face da Terra. E eles identificavam as populações dravídeas da Índia, né, que hoje são chamadas de Dalits, né, como gente da pele maldita e gente do nariz chato. E eles se identificavam como gente da pele nobre, né, os civilizados. Então, essa visão, infelizmente, ela atravessou os milênios, né, são 3.500 anos, né, dessa visão. E hoje ela impacta justamente nessa modernidade capitalista que, infelizmente, a gente tem contato com ela de todas as formas, todos os dias, particularmente através dessa questão da polícia, que é um braço cultural dessas populações nicodérmicas que se originaram no berço do norte, conforme explica Chiqueta Diop, né? E esse regime de polícia, ele tem a sua objetividade, né, justamente em eliminar as populações pretas, e para isso eles cunharam esse pretexto, né, de combate às drogas, que na verdade as drogas são produzidas, são fabricadas, né, por um grupo político organizado estrategicamente, e essas drogas são colocadas, né, nas comunidades, nas favelas, porque lá não tem fábrica de droga nem de armas, enfim, né? Lá vivem pessoas, vivem trabalhadores e trabalhadoras, de crianças, né? E infelizmente essa população, essa parcela da população fenotipicamente preta, ela foi justamente escolhida como alvo, né, infelizmente, do racismo, porque o racismo nada mais é que um processo que visa apartar, eliminar, né, alijar as populações-alvo, que somos nós, do acesso aos recursos. Não por acaso, a maioria das populações, né, grande parte da população carcerária é preta, grande parte da população de rua é preta, e então grande parte dos mortos pela polícia são pretos. Você se declara fã de muitos gêneros musicais, soul, jazz, blues, rock, reggae, MPB, mas o que realmente fisgou você foi o Miami Bass, origem do funk carioca. Você foi até dançarino de break. Nós vamos falar disso no próximo bloco. Ok, Jorge, como eu disse no final do bloco anterior, a gente quer saber um pouco sobre essa sua experiência, o Miami Bass, como dançarino de break, como é que isso entrou na sua vida, o que significou para você? Bom, primeiramente, a black music, como a gente fala, né, ela o soul, o funk, entrou na minha vida por conta dos meus irmãos, né? Meu irmão mais velho, né, o Eduardo, que infelizmente não está mais entre nós, mas ele está no Urum, ele é fã de Tim Maia. Então, todos os dias eu ouvia Tim Maia, né, na minha casa, né, disco de vinil, som alto, mas eu ainda não sabia o que era aquilo, mas eu gostava da música, gostava da voz do Tim Maia, do som dele, né, da batida grave.
E depois, os meus irmãos, que são mais novos do que ele, né? O meu irmão Eduardo, eles também começaram a ouvir Earth, Wind and Fire, KC Sunshine Band, Michael Jackson, James Brown, Kool and the Gang, essa galera toda, né? Em casa, e aquilo foi fazendo na minha cabeça, né? Inevitavelmente, eu estava ali naquele meio ali dentro de casa, com um cercado de irmãos, alguns já tinham casado, mas posteriormente, à medida que eu fui crescendo, alguns foram casando, mas ainda assim, né, eles estavam sempre trazendo, né, essas músicas, né, para casa da minha mãe, e começaram a frequentar os bailes soul, né, os bailes black, né, falavam muito do Renascença, né, de onde eu fiquei sabendo posteriormente, né, vem o grande Filó, mas eu era o mais novo da turma, né, então o Rena eu não curti, não estive lá dentro, mas eu cresci ouvindo tudo isso. E aí, quando eu vi o Michael Jackson na TV pela primeira vez, fazendo aquelas evoluções lá de dança, eu comecei a imitá-lo na frente do espelho. Eu vi que tinha jeito para coisa. E aí, quando chegou a adolescência, meus 14 anos, assim, eu comecei a frequentar os bailes funk. Né, 14, 15 anos, comecei a frequentar os bailes funk e lá a gente tinha, né, no Morro do Encontro também já tinham outras pessoas, outros meninos, né, que também gostavam do som, e também dançavam break. Muitos melhores do que eu, inclusive, né? Não tenho dúvida disso. Eu aprendi muito com eles, né? E aí, assim, começou a minha vivência dentro desse espaço aí. Aí eu pude conhecer Cashbox, Furacão 2000, Sou Grand Prix, Estúdio 58, lá no CCP de Pilares, no Morro da Mangueira, na quadra da Unido do Cabo Sul, no Clube Lins, no próprio Morro do Andaraí, no campo da Caçapava, na Flor da Mina do Andaraí também estive lá, no próprio Morro do Borel também, na quadra da Unido da Tijuca, que dava samba lá ainda, né, na época, né? Enfim, Sindicato de Fumageiro, esses lugares onde tinha baile funk, a gente estava sempre indo. E também aqui próximo, né? Ainda é próximo, eu moro aqui próximo ainda, né? Da famosa Árvore Seca, que depois virou até tema, né, de um funk carioca. E você, qual foi a faculdade que você cursou a graduação? Bom, eu sou graduado em arquivologia, né? Fiz arquivologia pela Unirio, formei em 2004 e posteriormente eu fiz uma monografia. Minha monografia ela falou sobre as calificações, né? As marcas corporais que os africanos e africanas faziam, particularmente na costa oeste do continente africano. Eu queria fazer uma pesquisa que não caísse no lugar comum, né, das pesquisas arquivísticas, e eu queria falar de memória preta. E aí eu fui até o Arquivo Nacional, e aí a minha ideia, no primeiro momento, ela era levantar onde tinha documentação de escravizados. Mas aí um funcionário lá do Arquivo Nacional me deu uma ideia de pesquisar sobre as marcas corporais, porque poucas pessoas tinham pesquisado sobre isso. Tinha um livro de um autor da UF, lá que falava um pouco sobre isso, mas era o único livro, foi o que me serviu mais de base, né, de pesquisa. E aí eu mergulhei nisso e comecei a pesquisar. E depois eu me lembrei que, né, como eu tenho uma irmã mais velha, que é do candomblé, que ela já tinha me falado das curas, minha mãe tinha me falado das curas e tudo, eu linkei uma coisa a outra, falei, cara, o nome da minha da minha monografia vai ser Suporte Vivo. Por que suporte vivo? Porque suporte é o meio físico onde está concentrada qualquer tipo de informação, né? Seja o livro, o documento, papel mesmo, né? CD, enfim, disco de vinil, fotografia, tudo isso é suporte para o arquivista. Só que no meu caso está pesquisando pessoas, né? E aí eu consegui linkar, acabei linkando, né, inevitavelmente, né, antropologia, arquivologia, história, tudo na mesma dissertação, na mesma monografia. E aí depois eu quis avançar nessa pesquisa, aí fui procurar uma especialização ou uma pós em história da África. E aí começou a minha relação com a África em 2007. Mais próxima, né, mais do campo de vista, do ponto de vista acadêmico, né, vamos dizer assim. E nos fale, então, sobre a sua dissertação de mestrado. Ela foi exatamente por conta, assim, eu vivi durante uns 10 anos, mais ou menos. 10 não, mas uns 8, né, mais ou menos, assim, dentro de baile funk. Vi muita coisa, presenciei muitas coisas mesmo. Momentos de violência, momentos de diversão, momentos de dança, momentos de relação com meninas, enfim, momentos de amizade, de reencontro de amigos com os quais eu trabalhava, como, por exemplo, um amigo meu que trabalhava comigo aqui, até próximo, né? Uma empresa que tinha aqui próximo
onde é hoje aqui o Norte Shopping, né? E ele morava no Muquiço, na favela do Muquiço. O irmão dele era o líder da galera do Muquiço. E eu era amigo dele do trabalho, era conhecido dele do trabalho. Nós não éramos amigos de trabalho, éramos conhecidos, né? Éramos office boy, trabalhávamos ali. E passei muito tempo nesse espaço, nesse ambiente, aí dançando break, participando de concurso de galera, né? Enfim. Você ganhou algum desses concursos? Não, ficamos em terceiro, né? Acho que a nossa melhor colocação foi em terceiro lugar, mas foi uma colocação até para nós honrosa. A gente voltou feliz, muito feliz para casa, com o troféu na mão, dentro do 638, me lembro como se fosse hoje. E, enfim, foi um momento de exaltação nossa, né? Gritávamos, né? O Morro do Encontro, né? E, enfim, tínhamos alianças com várias galeras, Andaraí, Faz Quem Quer, Campim, Pombal, Fubá, Parada de Lucas, Vaz Lobo, enfim, muita galera, né, que a gente tinha aliança, e, por outro lado, tinham os inimigos, né, que era Macaco, que era Iriri, Sapê, Vagabal, Fumacê, enfim, Morro do Amor. Então, tinham essas divisões nesses dois lados, e não era ainda, sempre eu gosto de falar isso, não tinha essa coisa ainda do lado A e lado B ainda nesse período. Eram galeras mesmo que se organizavam a despeito, né, do processo de alianças entre as facções que dominavam esses espaços de comunidade, né? E aí, por conta disso, eu fui fazer minha dissertação de mestrado no Cefet. E aí encontrei uma orientadora absolutamente maravilhosa, Thalita, um beijo, né? Espero que você veja isso. Você foi fundamental na minha trajetória acadêmica dentro do Cefet, né? Me ajudou muito, né? Grande professora. E aí ela me deu todo o suporte para poder construir minha dissertação. Eu entrevistei 5 homens pretos de diferentes faixas etárias, todos eles oriundos de comunidades. E aí eu queria fundamentalmente pegar a perspectiva deles também a respeito de suas vivências, né, no baile funk. E acabou que eles falaram muito mais coisas para além do que eu estava buscando. As entrevistas duraram muito. A entrevista mais longa, por exemplo, ela durou 1h30. A mais curta durou 36, 37 minutos. Né? E, então, todos eles trouxeram cada uma as suas perspectivas, e eu percebi que ali estava uma questão de identidade, né? Um processo de identificação negra, né? Étnica dentro dos baile funk. Como que o baile funk impactou na identificação étnico-racial desses 5 homens pretos? Um deles, infelizmente, é falecido, né? Faleceu recentemente, era o mais velho de todos, né? Ele é oriundo desse espaço, por exemplo, foi muitas vezes no Renascença, enfim, foi no baile da Chave de Ouro, como ele falou, e citou muitas vezes James Brown ali, o Shaft, falou do período, como que era o interior do baile do Renascença, né? Com os slides que tinham lá, todo lado, Sou Grand Prix, tudo. Enfim, foi uma experiência muito rica para mim, muito, muito rica, eu vou levar para a vida toda. E depois eu defendi, em 12 de fevereiro de 2021, essa dissertação. Deu pano para manga, porque foram, acho que 4 horas de defesa, se eu não me engano. E no final deu tudo certo, graças a Deus, graças aos orixás. E como é que o panafricanismo entra nisso tudo? Então, o panafricanismo ele entrou por quê? Deixa eu só beber uma aguinha aqui. O panafricanismo entrou porque, em 2007, eu estava procurando uma pós-graduação em África, na história da África, para fazer. Em 2006, eu me tornei professor, não de fato, né, não de direito, mas de fato, vamos dizer assim, que eu fui chamado para dar aula no pré-vestibular comunitário de onde eu sou oriundo, porque eu fui substituir outro professor de história lá. Na verdade, assim, a história meio que eu caí de paraquedas, né? Mas aí eu senti cheiro de sangue, né? Gostei daquele lugar ali de professor, falei, pô, bacana, eu sei fazer isso. Então eu fui buscar uma especialização em História da África, também a licenciatura em História. Eu sou licenciado, sou professor de História, licenciado em História. E o panafricanismo entrou porque eu fui fazer uma especialização, né, em História da África na Cândido Mendes, e eu pesquisei o Islã na África lá, que é um assunto também que sempre me interessou muito, né, o Islã. E aí eu conheci um irmão do Senegal, chamado El Hadj Ibrahim Agaye Diallo, cara da etnia Fulani. Perdão, ele fez a peregrinação a Meca, porque se ele é El Hadj, é porque ele fez a peregrinação. Ele fez a peregrinação a Meca. E ele me falou, foi a primeira pessoa a me falar de Sheikh Anta Diop, porque no curso ninguém tinha me falado, não só de Sheikh Anta Diop, mas de nenhum autor pan-africano. Apesar de ser uma especialização em História da África, nenhum texto de um autor pan-africano foi
tratado nesse pouco mais de um ano de curso. Ele que me falou, porque eu fiz uma pergunta, que eu já sabia qual era a resposta, né? Na verdade, porque estava se falando muito de Egito ali, eu fiz uma pergunta para a professora, perguntei qual era a cor dos egípcios, dos antigos egípcios. Aí a professora ficou assim, eu não sabia me responder, ela falou, eles eram morenos, de cabelo bom. Eu falei, o que significa cabelo bom? Né? Enfim, o meu cabelo é bom. Né? E aí, enfim, aí depois houve uma discussão, né, na aula por conta disso, um debate bem acalorado. E aí depois esse rapaz veio, né, falar comigo, me interpelou. Eu não o conhecia, estava conhecendo aquele dia ali. Aí ele perguntou, você conhece Sheikh Anta Diop? Eu falei, Sheikh quem? Aí me explicou o nome. Eu falei, cara, nunca ouvi falar. Aí ele falou, olha, o Sheikh Anta Diop fez uma pesquisa, tal, ele me explicou, falou quem era. E ele provou que os antigos egípcios eram negros. Eu falei, onde está disponível esse livro que eu quero ler? Ele falou, infelizmente no Brasil não tem. Só tem inglês, francês e árabe. Né? Porque o Sheikh Anta Diop ele foi silenciado. Né? Enfim, então, aliás, o meu projeto de doutorado ele vai falar um pouco disso, né? Desse processo. Essa questão do silenciamento de autores pretos. Então, aí ele me falou, aí eu fui pesquisar, ele me deu, e aí eu comecei a tomar contato com o panafricanismo a partir de Sheikh Anta Diop. Depois eu conheci Carlos Moore, depois eu conheci George Pedemont, depois eu conheci Kwame Touré. E eu era socialista até então, né? Sempre progressista, obviamente, porque meu irmão, né, sempre me falou de Brizola, Darcy Ribeiro, Abdias do Nascimento, esses caras todos. E então, obviamente, não tinha como eu não ser socialista, progressista, né? E como eu fiquei um bom tempo, né, dentro do pré-vestibular comunitário que é de esquerda, melhor dizendo, né? Só que, infelizmente, ele acabou, o AMV, né? Minha escola, eu sempre falo isso. Eu acabei tomando contato com essa perspectiva mais marxista, vamos dizer assim, embora eu nunca tenha me identificado como marxista. Mas eu li livros, né, desse campo. Só que chegou um momento que eu percebi que esse campo não estava respondendo as minhas perguntas a respeito da questão étnico-racial, a respeito da história da África, das culturas africanas, né? Enfim, das contribuições que os pretos legaram para o mundo. Quem me respondeu essas perguntas foram os autores e autores do campo do panafricanismo. Então, paulatinamente, eu fui migrando para o campo do panafricanismo, que é tão ou mais progressista quanto o campo tradicionalmente, né, apontado como o campo da esquerda, marxismo, trotskismo, leninismo, essas coisas todas assim, que, na minha visão, hoje em dia, eu percebo que ele está, na verdade, dentro desse campo gigantesco chamado eurocentrismo, né? Que tanto... Aliás, a Abdias já tinha falado isso há muito tempo, né? O Abdias também é panafricanista, né? E já tinha falado isso há muito tempo, né? Que, na verdade, esses dois campos estão, né, dentro desse campo maior chamado eurocentrismo. Jorge, eu não sei, não tenho palavras para agradecer pela sua participação. Você é realmente um exemplo, como eu disse no início, para a juventude, para quem está se querendo conhecer a si mesmo, porque para conhecer a si mesmo precisa conhecer o seu passado, né? E você contribui decisivamente para isso. É um intelectual jovem, brilhante, e a gente espera ainda ter outras oportunidades de conversar com você sobre os passos que você vai dar. Tem muita coisa ainda na sua frente. Muito obrigado. Eu que agradeço do fundo do meu coração. É uma honra novamente, né, dizer que estar aqui com os dois grandes mestres, né, referência, né, dessa discussão étnico-racial. Aliás, eu tenho um vídeo quando você aparece aqui dando entrevista, fantástico, né, falando sobre o Renascença e tal. Muito obrigado.